Olá pessoal, tudo bem? Professor Breno Stuart. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina de contabilidade avançada. O tema da aula de hoje é investimentos. Tranquilo? Fiz um breve resumo aqui para vocês. Vamos falar um pouco sobre investimentos. Investimentos podem ser conceituados como aplicações feitas pelas empresas, pelas sociedades, que não estão ligadas às atividades operacionais da empresa. Eles podem ser classificados em temporários ou permanentes, de acordo com o tempo que se espera ficar com esse investimento. Os investimentos temporários têm a característica de ser especulativo, ou seja, é a intenção de ganhar um bom dinheiro, em um curto espaço de tempo. Ele poderá ser classificado no balanço patrimonial em ativo circulante ou no ativo não circulante realizável a longo prazo. Exemplo que nós temos são CDB, investimentos com renda fixa, ouro ou até mesmo ações em outras sociedades. Já os investimentos permanentes têm um intuito não especulativo. Ele é classificado no balanço patrimonial, ativo não circulante e investimentos. Exemplos, obras de artes, imóveis, participações em outras sociedades. Esse investimento permanente, pessoal, é o que a gente tem um maior contato, que a gente estuda lá no balanço patrimonial, ativo não circulante, subgrupo investimentos. Acredito que quando eu falei investimentos, já veio na mente de vocês exatamente esse que nós estamos falando agora. Mas quais são os critérios para a avaliação de investimentos permanentes, que é o foco da nossa aula de hoje, pessoal? Os investimentos permanentes poderão ser avaliados de acordo com a sua classificação. Nós temos investimentos classificados como participações permanentes em outras sociedades e temos também a conhecida propriedade para investimento. Participação permanente em outra sociedade poderá ser avaliado ou pelo custo de aquisição, ou pelo método da equivalência patrimonial. Será avaliado pelo custo de aquisição quando ocorrer uma relação normal de participação entre as sociedades. Já pelo método da equivalência patrimonial, quando a relação entre as sociedades for de sociedades coligadas, controladas, sociedades que fazem parte do mesmo grupo, ou sociedades sob controle comum. Tranquilo? Vamos ver agora as propriedades para investimentos. Propriedades para investimentos poderão ser avaliadas ou pelo custo de aquisição, mas deve ser preferencialmente avaliada pelo valor justo, que é quando ocorrer uma mensuração em base confiável. Mas o que é mesmo, professor, essa propriedade para investimento? Propriedade para investimento, pessoal, é aquela propriedade com o intuito de auferir aluguel ou valorização de capital. Não está diretamente ligada às atividades operacionais da empresa. Os custos de transação devem ser incorridos na mensuração inicial. O ganho ou perda do ajuste a valor justo deve ser reconhecido no resultado. Eu pergunto para vocês o seguinte: um terreno deve ser classificado aonde no nosso balanço patrimonial? Alguns poderão dizer que é no subgrupo do imobilizado, outros poderão dizer que é investimento, mas a resposta correta é depende. O terreno, pessoal, ele poderá ser classificado tanto no imobilizado como também no investimento. Vai depender das suas características. Se esse terreno é utilizado nas atividades normais da empresa, nas atividades operacionais da empresa, então ele vai ser classificado no imobilizado. Já se esse terreno tiver um intuito de auferir aluguel ou uma valorização futura, ele deve ser classificado como propriedade para investimento, no investimento ativo não circulante. Tranquilo? Essa dúvida é muito recorrente entre os alunos. Espero que vocês tenham fixado. Mas agora vamos para o foco da nossa aula, que são participações em outras sociedades, pessoal. Participações em outras sociedades são aqueles investimentos sem intenção de venda, mas sim para obter ganhos por tempo indeterminado.
Essas participações em outras sociedades, nós vimos que podem ser avaliadas de duas formas, ou pelo método de custo, ou pelo método da equivalência patrimonial. No método do custo, pessoal, são aqueles investimentos que têm uma relação normal, ele deve ser ajustado somente se ocorrer uma perda considerada permanente. Ele é aplicado para investimentos que não sejam coligadas, controladas, sociedades que fazem parte do mesmo grupo ou sob controle comum. Professor, mas como assim deve ser ajustado somente se ocorrer uma perda considerada permanente? Se ocorrer um ganho, alguma coisa, pessoal, na investida, a investidora não vai alterar o valor do investimento. E quais são exemplos de perdas consideradas permanentes? Vamos imaginar a situação que a sociedade A está investindo na sociedade B. E a sociedade B pegou fogo em uma das suas fábricas. É uma perda considerada permanente. Ou então a sociedade B faliu uma das suas fábricas, uma das suas empresas. Também é considerado uma perda considerada permanente. Tranquilo? O lançamento que nós vamos fazer, pessoal, para quando ocorrer essa perda considerada permanente, é debitar a despesa com perda ajuste ao valor justo e creditar provisões para perda, que vai ser uma conta retificadora do nosso investimento. Será representada da seguinte forma no balanço patrimonial. Você vai ter lá um investimento, participação societária na empresa X, e embaixo você vai ter a conta retificadora, provisão para a perda e o valor. Tranquilo? E o que são dividendos, pessoal, que a gente tanto escuta falar? Dividendos pode ser conceituado, pessoal, como a parcela do lucro da entidade que é distribuída aos acionistas como forma de remuneração. Esses dividendos no método do custo, pessoal, são reconhecidos da seguinte forma. Se forem recebidos, distribuídos até 6 meses, nós iremos reconhecer uma redução no valor do investimento por meio do lançamento, debitar dividendos a receber e creditar investimento, participação societária, reduzindo o valor do investimento. Ou seja, é considerado uma recuperação do investimento. Já se esse dividendo for recebido após 6 meses, ele não vai ser mais ser considerado uma recuperação do investimento, não. E sim uma receita. O lançamento que vai ser realizado na investidora vai ser debitar dividendos a receber e creditar receita com dividendos. Por que isso é feito, pessoal? É feito porque existe um entendimento que quando você adquire uma participação societária em um período de até 6 meses, você já está recebendo dividendos, aquela participação societária que você adquiriu, o preço dela, o seu valor, já está inserido o valor do dividendo que você vai receber. Por isso que ocorre esse lançamento até 6 meses. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos falar sobre o método da equivalência patrimonial. Método de avaliação de investimentos que tem como característica ajustar o valor da participação do investimento de acordo com o patrimônio líquido da investida. Ou seja, a partir do momento em que o patrimônio líquido da investida aumenta ou diminui, o valor do investimento na investidora também vai alterar. Ele é aplicado para as sociedades que têm como característica serem sociedades controladas, coligadas, sociedade do mesmo grupo ou controle comum. Sociedades controladas têm como característica a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Ela é reconhecida também quando a investidora detém mais de 50% do capital votante da investida. Já as sociedades coligadas têm como característica marcante a influência significativa, o poder de indicar administradores, pessoas para participarem dos conselhos. Ela é reconhecida quando a sociedade investidora detém 20% ou mais do capital votante da investida, tranquilo? Já a sociedade do mesmo grupo é aquela em que a investida e a investidora tiverem um controlador comum, independentemente
do percentual de investimento entre elas. Nesse caso, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Sociedade A controla a sociedade B e a sociedade C. A sociedade B detém 10% de participação na sociedade C. Independente desse valor de 10%, esse investimento será avaliado pelo método da equivalência patrimonial, pois B e C detêm um controlador comum. Já a característica da sociedade de controle comum, pessoal, nós temos como característica o controle de uma entidade por meio de um acordo entre as partes que detêm a maioria do capital votante da investida. Nesse caso, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Sociedade C detém 50% da sociedade A e sociedade B também detém 50% da sociedade A. Para que uma controle A, somente vai ocorrer essa situação quando C e B tiverem um acordo entre as partes. Somente nessa hipótese, uma vai poder controlar, ou ambas poderão controlar a sociedade A. Tranquilo? Vamos em frente. O investimento, avaliado pelo método da equivalência patrimonial, será calculado da seguinte forma. Porcentagem de participação no capital da investida, vezes o patrimônio líquido da investida. E nós temos as principais situações de contabilização a serem realizadas na investidora. Primeiro, se ocorrer um lucro na investida, você vai debitar investimento, participação societária na sociedade X e vai reconhecer uma receita de equivalência patrimonial. Os valores vocês poderão encontrar por meio da aplicação da porcentagem de participação no capital da investida vezes o lucro obtido. Já se ocorrer um prejuízo, professor, eu irei contabilizar na investidora esse prejuízo? Sim, pessoal. Quando ocorrer o prejuízo, vai alterar o valor do patrimônio líquido na investida. Então, você deve reconhecê-lo também. Você irá debitar perda na equivalência patrimonial e reconhecer uma redução no valor do investimento. O valor será reconhecido da mesma forma. Vai ser a aplicação da porcentagem de participação no capital da investida vezes o prejuízo obtido. E a distribuição de dividendos, pessoal? Ela reduz ou não o valor do investimento? Vamos pensar a seguinte situação. A sociedade A obteve lucro ao final do seu exercício e quer distribuir a parcela que cabe a cada um dos seus acionistas. Nesse caso, pessoal, o valor do patrimônio líquido será reduzido. Como o valor do patrimônio líquido da investida será reduzido, o valor do investimento na investidora irá reduzir também. Você deve reconhecer o seguinte lançamento. Você vai debitar dividendos a receber, você vai ter um direito a receber dividendos e vai creditar investimentos, reduzindo assim o valor da participação societária na investida. Tranquilo? E a constituição de reservas? Pessoal, a constituição de reservas não altera o valor do patrimônio líquido da investida. Na constituição de reservas, nós temos apenas um fato permutativo. Nós vamos trocar o lucro líquido daquele exercício pela constituição de reserva de lucros, reservas legais e por aí vai. Não vai alterar, ao final, o valor do patrimônio líquido como um todo. Existe também a situação de ocorrer outras variações. Outras variações serão reconhecidas de forma reflexa. Como assim, professor? Vamos supor que existiu um ajuste de avaliação patrimonial, um ajuste de conversão. Se esse ajuste tiver um aumento ou uma redução no patrimônio líquido da investida, você vai realizar o seguinte lançamento. No caso de aumento, você vai debitar investimento, participação societária, aumentando assim o valor do investimento, e vai creditar a conta reflexa que ocasionou esse aumento no PL da investida. No caso da redução, da mesma forma. Como vai reduzir o valor do investimento, você vai creditar investimento
e vai debitar a conta que ocasionou a redução do PL da investida. Beleza? E a nossa revisão teórica vai ficando por aqui, pessoal. Agora nós vamos começar a resolver uma atividade de investimentos e eu conto com vocês aí. Agora, pessoal, nós iremos dar início à nossa atividade de investimentos. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão teórica. Não é tudo que se trata a respeito de investimentos, mas deu uma boa noção por se tratar de apenas uma revisão. Vamos lá. Primeira questão, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Não vão me dizer assim, professor, a primeira questão é letra B. Não, pessoal, é para julgar em verdadeiro ou falso. Não é de marcar, não. Então, vamos lá. Atenção. Os investimentos podem ser classificados em temporários e permanentes, sim, contanto que se destinem à manutenção das atividades da companhia. Não, pessoal, nós vimos justamente o contrário. O investimento não é destinado às atividades de manutenção da companhia, não. Falso. De acordo com a lei das sociedades anônimas, os investimentos devem ser classificados exclusivamente no ativo não circulante subgrupos investimentos. Pessoal, nós estudamos que tem investimentos temporários e permanentes. Então, os investimentos temporários poderão ser classificados tanto no ativo circulante como no não circulante. Então, está falso também. O valor justo não será utilizado para avaliar os investimentos permanentes. Pessoal, essa questão também está falsa. O valor justo poderá ser utilizado, sim, para avaliar investimentos chamados de propriedade para investimento. Tranquilo? Letra D. Os investimentos temporários tem como característica o intuito especulativo, sim, cujo objetivo é ter altos ganhos em curto espaço de tempo. Verdadeiro. Então, nós temos aqui na primeira questão somente a letra D, verdadeira. Tranquilo? Segunda questão. Um terreno mantido para valorização e venda futura deverá ser classificado em... Pessoal, falou em terreno. Nós só podemos classificar ele ou investimento ou imobilizado. Então, como ele tem característica de valorização e venda futura, ele não está sendo utilizado nas atividades normais da empresa, não. Então, ele vai ser classificado em investimento, é o que nós chamamos de propriedade para investimento. Segunda questão, letra D. Terceira questão, assinale a alternativa incorreta. Essa sim é de marcar. Todos os investimentos temporários e permanentes devem ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Não, pessoal, essa daqui já é incorreta. Nós vimos que os investimentos em outras sociedades poderão ser classificados também pelo método de custo de aquisição. E ainda tem os temporários, que nós não estudamos como eles serão avaliados, mas em resumo, não são todos os investimentos avaliados pelo método do custo, pelo método de equivalência patrimonial, não. Letra B. O método do custo de aquisição pode ser utilizado para avaliar investimentos permanentes em outras sociedades. Sim, acabamos de dizer isso. Poderá ser utilizado, sim. Letra C. O método da equivalência patrimonial é utilizado para coligadas, controladas, sociedade do mesmo grupo ou que estejam sob controle comum. Sim, vimos isso também. Letra D. Dividendos podem ser conceituados como a parcela do lucro que é distribuída para os acionistas como forma de remuneração. Verdadeiro também. Tranquilo? Vamos para a próxima. Quarta questão. Assinale a alternativa correta. De acordo com a Lei 6.404 de 76, o método de equivalência patrimonial consiste em aplicar a porcentagem de participação do capital da coligada ou controlada sobre o valor do patrimônio líquido.
Exatamente, pessoal. Essa questão está correta. Esse texto aqui foi retirado da nossa Lei 6.404. Letra B. Então, já vimos que o gabarito da quarta é letra A princípio. Mas vamos analisar as demais. Considera-se controlada quando a investidora detém influência significativa na investida. Não, pessoal, trocou essa palavrinha aqui, influência significativa. Ela é característica das sociedades coligadas e não da controlada. Considera-se coligada quando a investidora, de modo permanente, possui preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da investida. Aqui ele trocou os conceitos da letra B e da letra C. Fixem essas características. É muito importante a gente ter esse conhecimento. Letra D. De acordo com o método da equivalência patrimonial, os prejuízos na investida não devem ser reconhecidos na investidora. Falso. Ocorreu alteração no patrimônio líquido da investida, vai ser reconhecido na investidora, pessoal. O método da equivalência patrimonial é assim. Quinta questão. Questão aí que tem valores, você já deve estar se perguntando, eita, nós vamos ter que fazer alguns cálculos aí. Calma, vamos ver aí. A empresa Alfa adquiriu em novembro de 2017 2% do capital social da empresa Beta, pelo valor de R$12.000. No encerramento do exercício, o valor justo das ações de Beta é R$16.000 e Beta registrou um lucro de R$30.000. Sabendo que o investimento é avaliado pelo método do custo, assinale a alternativa verdadeira. Pessoal, falou em método do custo de aquisição, nós devemos saber o seguinte: o valor do investimento só será alterado se ocorrer uma perda considerada permanente. Aqui falou em algum momento em perda? Não se falou. O valor justo aumentou para 16.000. Beta registrou um lucro. Então, não se falou em perda, não. Então, a resposta, com certeza, é que o valor desse investimento vai permanecer o mesmo, R$12.000. Vamos procurar qual das alternativas vai falar isso. O investimento avaliado pelo método do custo só deve ser ajustado se ocorrer uma perda considerada provisória. Falso. É uma perda considerada permanente. No encerramento do exercício, a investidora terá registrado na sua contabilidade o investimento no valor de R$12.000. Sim, que é o valor inicial do investimento. Então, gabarito da quinta questão é letra B, pessoal. Letra C. Em virtude do lucro de R$30.000 em Beta, a Alfa deverá registrar a parcela desse lucro que ela tem direito. Falso. Só se fosse pelo método da equivalência patrimonial. No encerramento do exercício, a investidora terá registrado na sua contabilidade o investimento no valor de R$16.000. Falso também. Tranquilo? Vamos para a sexta. Sexta questão. A companhia A tem influência significativa sobre a companhia B, ou seja, elas são coligadas, possuindo participação de 30%. No ano de 2018, o investimento em A era registrado no valor de R$120.000. No final do exercício de 2019, ocorreu um prejuízo de R$35.000. Assinale a alternativa correta. Nós temos um investimento no valor de R$120.000, avaliado inicialmente, e não sabemos o patrimônio líquido da investida nesse primeiro momento. Porém, ocorreu um prejuízo na investida de R$35.000. Eu pergunto para vocês, esse prejuízo deve ser reconhecido? Sim, pessoal. O prejuízo será reconhecido. Como que nós vamos reconhecer esse prejuízo? Nós iremos debitar uma perda na equivalência patrimonial, iremos creditar uma redução no valor do investimento. O valor a ser aplicado vai ser de 30%, que é a porcentagem de participação, vezes o valor do prejuízo, que foi R$35.000.
que dá um total de R$ 10.500. Com base nessas informações, pessoal, nós vamos saber que a resposta, o gabarito é letra B. Tranquilo? Sétima questão. Sociedade XX controla a sociedade XZZ, mantendo uma participação de 90% do seu capital. Considerando que o investimento está registrado em XX por R$ 90 mil em 2018 e que em 2019 houve um lucro de R$ 60 mil em ZZ, como também a proposta de distribuição de dividendos no valor de R$ 35 mil, assinale a alternativa correta que corresponde aos lançamentos contábeis realizados na investidora XX. Vamos lá, pessoal. Aqui nós tivemos dois fatos contábeis que alteraram o patrimônio líquido da investida. Primeiro, houve um lucro de 60 mil e segundo, ocorreu uma distribuição de dividendos de 35 mil. E a porcentagem de participação é de 90%. Nós temos aqui o seguinte, pessoal. Nós vamos ter aqui o seguinte. Como ocorreu inicialmente um lucro de 60 mil reais, nós vamos pegar 60 mil vezes 90%. Ou seja, nós iremos reconhecer na investidora um lançamento contábil, um aumento do investimento no valor de 54 mil reais. Esse lançamento será realizado da seguinte forma: nós iremos debitar investimento em ZZ e creditar receita na equivalência patrimonial, no valor de 54 mil reais, que é 90% participação societária dos 60 mil, que foi o lucro. Por um outro lado, nós também tivemos uma distribuição de dividendos. Essa distribuição de dividendos vai reduzir o valor do patrimônio líquido da investida. Como reduzir o valor do patrimônio líquido da investida, nós vamos também reduzir o valor no investimento. O valor foi R$ 35 mil dessa distribuição, proposta de distribuição de dividendos, vezes os 90%, nós temos R$ 31.500. O lançamento a ser realizado é debitar dividendos a receber, que é um direito, e creditar o valor do investimento, uma redução do valor do investimento, no valor de R$ 31.500. Se você tiver com alguma dúvida quanto a esses lançamentos, pessoal, você volte lá no início da aula que nós fazemos uma breve revisão sobre eles, tranquilo? Com base nessas informações, pessoal, nós vamos só apenas buscar aqui a alternativa correta. Letra A diz que nós vamos debitar investimento e creditar dividendos a receber, no valor de R$ 31.500. O valor está correto, porém o lançamento aqui ele trocou o que vai ser debitado e o que vai ser creditado. Então, letra A, falso. Letra B, nós vamos debitar dividendos a receber, sim, e creditar investimentos em ZZ, sim. Mas o valor está R$ 31 mil. E nós vimos que o valor não é R$ 31 mil, e sim R$ 31.500. Letra C, nós vamos debitar investimento em ZZ, aumentando o valor do investimento, e reconhecer uma receita na equivalência patrimonial no valor de R$ 54 mil. Exatamente, pessoal. Como a investidora, como ZZ, teve um lucro, o valor do investimento vai aumentar. Em contrapartida, você vai reconhecer uma receita na equivalência patrimonial, conta de resultado, tranquilo? A letra D diz que nós vamos debitar lucros acumulados e creditar dividendos a pagar, no valor de 60 mil. Esse lançamento aqui, pessoal, é o lançamento realizado na investidora no momento da distribuição de dividendos. E não é isso que nós estamos querendo saber, não. Quer dizer, esse lançamento aqui é realizado na investida no momento da distribuição dos dividendos. Não é isso que a questão pergunta. Ela pergunta, o lançamento é realizado na investidora. Tranquilo?
Vamos para, então, o gabarito da sétima questão é letra C, C de casa, tranquilo? Vamos agora para a oitava questão, pessoal. A oitava questão é uma questão grande, tem um texto aqui até intenso, mas nós vamos ver que para resolver ela é até que uma questão simples. Ela apresenta muitas informações com o objetivo de enganar a gente, de confundir a gente, ou então para eliminar já aquele candidato que tem preguiça. Mas é uma questão até simples. Vamos lá. Considere que a empresa SS apresentou no seu balanço patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2016, depois da avaliação do investimento pelo método da equivalência patrimonial, a seguinte informação de sua participação societária. Ela tem 40% do capital na empresa YZ, que está classificado no ativo, ativo não circulante, investimentos em coligados, no valor de 200 mil. Tranquilo? Vou botar aqui em negrito. 40%. A porcentagem de participação e o investimento está avaliado em 200 mil. Em 2017, YZ distribuiu 180 mil de dividendos e informou um patrimônio líquido de 800 mil antes da proposta da distribuição do resultado do exercício. Ou seja, o PL antes da proposta da distribuição do resultado do exercício no ano de 2017, pessoal, é 800 mil. Tranquilo? Vou botar aqui de vermelho para chamar a atenção. Dados adicionais. Nenhuma operação foi realizada entre as duas companhias. Em 2017, a SS manteve a participação de 40% no capital de YZ. O capital social de YZ está totalmente integralizado e o seu patrimônio líquido é constituído somente por capital e reserva de lucros. Considerando que as informações acima na avaliação do investimento pelo método de equivalência patrimonial, a SS apurou uma receita de equivalência patrimonial em reais de... Pessoal, atenção, eu vi muitos alunos comentando, calculando o valor do investimento ao final do ano de 2017. Não é isso que a questão quer, não. Se você quiser saber o valor do investimento, você vai pegar o patrimônio líquido de 800 mil vezes 40%. Provavelmente vai ter uma alternativa lá para me confundir. Deixa eu ver aqui. 800 mil vezes 40%. Daria 320 mil, você marcaria a letra E e erraria. Mas não é isso que a questão quer, não. Ela quer saber quanto que ela obteve de receita da equivalência patrimonial. Voltando aqui, pessoal, acabei organizando aqui numa tabela, ficou melhor aqui para a gente entender. Nós temos as seguintes informações, de forma bem resumida da questão. SS tem uma participação de 40% em YZ, o investimento no ano de 2016 está avaliado em 200 mil, e nós não sabemos o PL da investida em 2016. A gente poderia encontrar esse PL fazendo uma regra de 3 simples. 40% está para 200 mil, 100% está para X. Mas nós não vamos nem por esse lado, não. Vamos responder de forma mais simples ainda. O investimento no ano de 2017, pessoal, a gente já sabe, é igual a porcentagem de participação vezes o patrimônio líquido da investida, não é mesmo? E nós temos a porcentagem de participação e temos também o PL da investida, que antes da distribuição dos resultados é 800 mil. Também tivemos na investida distribuição de dividendos em 2017, 180 mil, que não vai interessar a princípio para a gente. Então, pessoal, como nós vamos encontrar a receita na equivalência patrimonial? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Para a gente encontrar esse investimento no ano de 2017, nós vamos aplicar a porcentagem de participação, que é 40%, nós já sabemos, vezes os 800 mil, que é o PL da investida no ano de 2017. 800 mil vezes os 40%, nós até já calculamos, deu igual aos 320 mil.
Ou seja, você sabe que o investimento em 2016 era avaliado em 200 mil e o investimento em 2017 é avaliado em 320 mil. A diferença entre eles, pessoal, como não houve nenhuma outra operação entre elas, vai ser igual à receita patrimonial. 320 mil menos 200 mil dá igual a 120 mil. Por isso, o gabarito da nossa questão é letra C. Vamos ficando por aqui, pessoal, com nossa revisão sobre investimentos, principalmente participações societárias em outras empresas, em outras sociedades. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido as questões. Qualquer dúvida, estarei disponível aqui nos comentários, como também no nossa live que iremos fazer. Fico por aqui, forte abraço, até a próxima.